Fé em crise é o título da mensagem de hoje, o destaque para o versículo 3. Vamos ler juntos? És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Essa pergunta foi feita por João Batista, que estava preso. Por que João Batista estava preso? Injustamente, porque denunciou o pecado de Herodes Antipas, que foi visitar o seu irmão e se enamorou da esposa dele. Ele flertou com a esposa do seu irmão, a convenceu de deixar o seu irmão, foi lá, divorciou da sua esposa e voltou para casar com ela. Foi um escândalo, mas ninguém podia falar nada. Ele era o Herodes, era o imperador. Quem falasse ia ter que se ver com autoridade. Mas João Batista, como diz aqui na nossa linguagem amapaense, não arregou. Ele não tremeu na base. Foi lá e disse: tu estás errado, está sendo um mau exemplo para todo mundo. O que você fez não se faz. E com isso ele pagou, sendo então escravizado, preso, melhor dizendo, sendo preso, aprisionado, torturado, e por fim a sentença dele foi a degola. De fato, João Batista perdeu a cabeça. A gente pensa, e agora? Dias como hoje, será? Já que nós temos ouvido do crescimento do Evangelho no Brasil, do número de cristãos no Brasil, quantos desses milhares ou milhões estariam dispostos a vivenciar a mesma trajetória de João Batista? João Batista, vocês sabem a história de João Batista. Nós vamos ter que recorrer à leitura do Evangelho de João, capítulo 1, para relembrar um pouquinho da descrição de quem é João Batista. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, agora capítulo 1. Nós vamos ler a maior parte dos primeiros versículos, que diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Está apresentando aqui Jesus Cristo, o verbo, próprio Deus, a palavra viva. E logo depois, versículo 6, vai falar sobre esse anjo do Senhor que preparou o caminho para a vinda deste Messias, o verbo encarnado. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, mas da vontade, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todos nós recebemos também sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E é este o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntassem: quem és tu? E confessou João, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? Tu és Elias? Ele disse: não, não sou. És profeta? Ele respondeu: não. Disseram, pois, quem tu és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, disseram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. É aquele que vem após mim e antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse:
eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, que foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim, por isso batizando com água. João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, eis que o Cordeiro, ele disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E 2 dos seus discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Até aqui tá bom. Fiz questão de ler esse texto longo, porque João Batista fala de Jesus o tempo todo. O ministério dele foi preparar o caminho para Jesus, apontar para Jesus, falar sobre Jesus, preparar o coração das pessoas para receber o cumprimento da promessa de tantos séculos, de que o Messias haveria de vir, o Cristo ungido de Deus haveria de encarnar e habitar entre nós e cumprir a promessa de Jeová, do Deus Todo-Poderoso, seu próprio Filho na terra convivendo entre nós. Não poderia ser qualquer pessoa para preparar o caminho, convencer, tocar os corações. Tinha que ser alguém realmente dedicado, alguém realmente de Deus, alguém disposto a enfrentar todo o sistema, toda a oposição daquela época, alguém onde não pudesse apontar nada contra ele, alguém que tinha credibilidade. Esse foi João Batista. E João Batista tinha intimidade com Deus. João Batista teve um ministério bem diferente dos outros discípulos, dos outros que foram chamados, porque João Batista era um cara assim até meio que como é que a gente poderia dizer hoje, meio polêmico, meio estranho, porque ele morava no deserto, ele não morava no meio das pessoas, ele não era um cara muito sociável não, ele era isoladão, meio ermitão assim. Ele também não usava muito da moda da época, ele não vestia a roupa que o povo usava, ele não comia fast food no McDonald's nem no Bob's. Ele era um cara que comia um negócio que ninguém comia, quer dizer, comia em situações extremas, né? Porque era comestível, mas não era comum na culinária comer gafanhoto e mel. Mas se você for estudar a respeito do gafanhoto e do mel, tem todos os nutrientes necessários para uma dieta completa. E ele comia gafanhoto e mel. Ou seja, João era um cara desprendido das coisas desse mundo. Ele era meio zen, assim, ele era meio, né? Ele estava ligadão com Deus, ele estava despreocupado dessas coisas aqui, ele era diferentão mesmo. E João não dava brecha para ninguém apontar nada contra ele, dizer que ele estava vivendo uma vida dupla, ou que ele pregava uma coisa e vivia outra. O cara era 100%, era íntegro. Ele fez uma escolha. E não existia nenhuma escola para isso na época, dizia assim, porque ele seguiu a religião tal, a tendência mística, não sei de quê. Não. Um ministério muito específico de preparar o caminho para o Messias. E era tão forte a presença de João, a santidade de João, o temor de Deus, a autoridade espiritual que Deus colocou sobre esse homem, que ele foi buscando com o Senhor, de que muitos confundiam pensando, será que já é ele? Porque há muitos anos havia promessa, há muitos anos os judeus estudando a palavra, as escrituras, já aguardavam a vinda do Messias, a ponto de as autoridades ficarem preocupadas, será se esse aí é o tal do prometido, da promessa dos judeus, das expectativas que os judeus têm, do Cristo, do Messias, e mandam emissários para questionar João, é tu mesmo? Ele disse, não, eu não sou o Cristo não, eu falo a respeito dele, eu fui enviado para preparar o caminho para ele, mas eu não sou ele não. Tu é profeta? Não. Tu é Elias? Não. Quem é tu? Eu sou apenas aquele que veio preparar o caminho. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu vim aqui só para apontar para ele. Eu sou apenas o holofote para iluminar o caminho para vocês irem até ele. Acontece o seguinte, irmãos. Depois que Jesus é batizado, no momento que Jesus se manifesta publicamente, porque até então Jesus convivia com o povo, mas não tinha se manifestado como o Filho de Deus, o Messias, o Cristo prometido. Ele vai para o batismo. E João diz o seguinte, está aqui, aquele que nós tanto esperávamos. Está aqui o cumprimento das promessas de Isaías, dos profetas, desde lá do Gênesis. É chegado o tempo. Está aqui o Cordeiro de Deus. Jesus é batizado, Jesus recebe a confirmação dos céus, diante de um testemunho público, a voz de Deus, este é o meu filho amado em quem tenho muito prazer.
texto diz que no dia seguinte, João estava com os seus discípulos, porque João era um líder, ele tinha discípulos, ele tinha também pessoas que estavam aprendendo a palavra através dele, estavam se chegando a Deus através dele. Os que eram batizados seguiam os ensinamentos e a orientação de João para servir a Deus. E aí Jesus passa, no dia seguinte, de novo, perto de João, e João disse: olha, aquele ali é o Cordeiro de Deus, não tenham dúvida, ele é o Messias prometido. Na mesma hora, 2 dos seus discípulos vão seguir Jesus, e não voltam mais, já ficaram com Jesus. André, que chama o seu irmão Simão, e João também, que tinha o mesmo nome de João Batista, mas é o João discípulo, porque João Batista não ficou entre os 12, né? Ele tinha um ministério muito específico, como eu falei. Acontece que a história vai decorrendo, Jesus exerce o seu ministério, até o ponto em que João Batista enfrenta Herodes, é preso e recebe a sentença de ser decapitado. Ele está só esperando para receber o cumprimento da sentença de ser degolado. E aí o que aconteceu? Eu não estou enrolando não, tá? Vocês vão entender o que eu estou falando. Nessa hora, João Batista, que com certeza era assessorado pelos seus discípulos mesmo na prisão, né? Com certeza iam visitá-lo, levar alguma coisa para ele. Ele pediu para os seus discípulos: vão lá com Jesus e perguntem para ele se de fato ele é o Cristo, ou se nós devemos esperar outra pessoa, outro Cristo. Meus irmãos, existe uma teoria meio maluca dos judeus modernos que não creem em Jesus como Messias, de que existe 2 Cristos. Não tem base bíblica para isso não, mas existe essa teoria, que veio o Cristo sofredor e o Cristo triunfante. Eu acho que é um remendo assim, para eles não blasfemarem totalmente. Aí, tipo, vamos aceitar esse Jesus aqui como Jesus sofredor, mas vai vir um outro Jesus triunfante, que vai massacrar os inimigos e fazer Israel reinar sobre todas as nações. Hoje Jesus explicou por A mais B que o reino dele não é dessa terra, mas eles insistem nisso. João Batista estava com o coração apertado. Um homem de Deus, um servo de Deus, estava sofrendo na prisão. Pensa, um homem que vivia ao ar livre, um homem que vivia no deserto, um homem que não habitava em casas, um homem que tinha a natureza como a sua casa, agora estava dentro de um calabouço, não podia ver malmente a luz do sol, oprimido, ameaçado, sabia que ia ser martirizado, em poucos dias seria morto. É um ser humano. Lembre-se, João Batista era homem, embora dedicado a Deus, servo de Deus, consagrado, mas ele era humano. Ele estava sofrendo, ele estava triste, ele estava preocupado, ele estava angustiado na prisão. E outra coisa, João Batista dedicou toda a sua vida para isso. Ele abriu mão de todas as outras coisas para esse ministério. Ele sabia que agora estava com os dias contados. Ele queria ter certeza que não foi em vão tudo que ele fez, que ele estava fazendo a coisa certa, que ele estava no rumo certo. Você pode pensar assim: caramba, João Batista vacilou, ele deixou de crer por um momento, ele duvidou de Jesus. Quantas vezes aqui a sua fé também não entrou em crise? Ou você teve uma crise na fé? Quantas vezes você que já se dedicou tanto a evangelizar pessoas, a aconselhar pessoas, a estudar a palavra, a ter uma vida de oração, chegou aquele momento assim: Deus não está me ouvindo não? Será que está valendo a pena eu seguir Jesus? Será se valeu a pena eu manter a minha vida diante do Senhor, abrindo mão de certas coisas, sacrificando certas coisas por um propósito, nos princípios de Deus, não compartilhando dos prazeres desse mundo? Será se valeu a pena eu até hoje permanecer seguindo os princípios bíblicos, sendo que tanta gente que não serve a Deus se dá bem, e parece que para mim dá tudo errado, tudo é mais difícil para quem anda com Jesus? Será se é assim que funcionam as coisas? E você começa a se questionar, e ainda vem o diabo e bota mais uma pitadinha, né? De dúvida, de comparações distorcidas para minar a tua fé.
Irmãos, eu vi cada teoria absurda estudando esse texto, de certos pastores, de certas igrejas que abordam esse texto, falando que João tinha ciúme do ministério de Jesus, falando que João perdeu a cabeça porque ele fez discípulos para si, enquanto Jesus tinha os seus discípulos, ele tinha se unido ao ministério de Jesus nos 12, por isso ele sofreu essa sentença. Gente, cada coisa que não tem pé nem cabeça. Cuidado, viu? Por isso um alerta aqui, abri um parênteses fora do tema, só para te dizer, cuidado com o que você vê na internet, cuidado com o que você lê, pesquise a origem, a fonte, que sejam de igrejas históricas, de teólogos realmente confessionais, congregacionais, que sejam pessoas piedosas e não essa teologia liberal, sem o temor do Senhor, que vê a Bíblia apenas como na ótica da ciência e não da fé. Cuidado. Enfim, quantos aqui já passaram crise na fé? Eu lembro de algumas vezes, pastoreando, de alguns irmãos que passaram por situações muito críticas. Como é que você fica quando recebe um diagnóstico de câncer? Infelizmente tem sido cada vez mais comum em nossas famílias mais próximas alguém ser acometido desse mal. E aí quando você vê a pessoa sofrendo, e a dor e o tratamento, e aí você fica, meu Deus, tu não é o Deus que cura, por que tu não cura logo? Eu tenho orado, eu tenho pedido. Já vivenciei lutas assim com vários irmãos, outros, problema financeiro, e agora? E quando naquele dia não tem o dinheiro para pagar a conta, não tem o suficiente para dar, o que a sua família possa sofrer de um mínimo de conforto, entre em desespero. Quantas vezes você entra em crise na fé, quando acontecem coisas na igreja que não são do seu gosto, da sua vontade, e você começa a se questionar, e se desagradar, e aí é a hora de você voltar para o Senhor e falar com Deus, porque Ele não vai te rechaçar, Ele não vai ser estúpido contigo não. Quando os discípulos de João chegam a Jesus e perguntam para Jesus, tu és realmente o Cristo? João mandou a gente aqui para te perguntar, Jesus, se tu és mesmo aquele da promessa, aquele que foi anunciado pelos profetas. Jesus não dá uma resposta pronta para eles. E Jesus não responde com palavras. Jesus diz o seguinte: vinde e vede. Talvez você queira uma resposta pronta hoje, de um versículo, ou na pregação. Jesus está dizendo: caminha comigo, anda mais um passo comigo, tem paciência e anda um pouco mais, porque daqui a pouco tu vai entender, mais para frente tu vai ver qual é o meu propósito nisso. Não joga a toalha agora, não desiste agora. Os discípulos passam a caminhar com Jesus. A ideia que há no contexto dessa situação que nós lemos em Mateus 11 é que eles não foram imediatamente voltar para responder para João. Eles ficaram um tempo com Jesus. Jesus não está apenas dizendo: olha, os coxos andam, os mortos são ressuscitados. Eles estão vendo, Jesus está fazendo e eles estão vendo. Vem comigo. Aí Jesus cura um coxo. Eles continuam a andar durante o dia, mais na frente ressuscita um morto. Eles continuam a andar com Jesus durante o dia todo, mais na frente Jesus liberta uma alma, cura mais um, abençoa mais outro, liberta mais outro. Aí ele diz: agora voltem e digam para João que vocês viram. A resposta que ele precisa é essa: coxos andam, cegos veem, mortos são ressuscitados, e os aprisionados por Satanás são libertos. Ele diz: a sabedoria é justificada pelos seus frutos, pelos seus filhos. É mais do que palavras persuasivas, é mais do que convencimento de lógica humana, é vida, é ação de Deus, é presença de Deus. Mas acontece que João está lá dentro do calabouço, ele não está vendo isso. Ele está preso, ele está triste, e ele quer ter certeza que fez tudo certo, e que vale a pena o sacrifício, o martírio dele. E com certeza,
essa notícia que os discípulos levam de volta para João o encoraja, consola o seu coração. Ele só precisava de uma confirmação, e Deus não leva em conta muitas vezes a nossa dúvida ou o nosso temor. Deus vem com o bálsamo para nos renovar. Deus está te convidando hoje, que está com a fé em crise, como Ele convidou aqueles 2 discípulos: vinde e vede, anda mais um tempo comigo, presta atenção no que eu estou fazendo, porque naquele momento João estava tão oprimido e tão angustiado, que ele só conseguia ver a sua dor e a ameaça de morte. Ele perdeu um pouco naquele momento a visão do todo, do que estava acontecendo lá fora, do que Deus estava fazendo lá fora, que era resultado inclusive do seu trabalho em nome de Deus. Estava se cumprindo, estava se consolidando tudo que ele tinha pregado, tudo que ele tinha anunciado, mas há um preço. Irmãos, é importante destacar que o preço que Jesus pagou foi o preço da nossa salvação, da vida eterna. Mas o preço da santidade e o preço de caminhar com Jesus, todos nós temos que enfrentar. Cada discípulo enfrentou o que tinha que enfrentar por andar com Jesus, e nem por isso eles arredaram, nem por isso eles voltaram atrás, nem por isso eles desistiram, nem por isso se entristeceram. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles se alegravam por sofrer em nome de Cristo. Eles tinham como privilégio e honra serem vistos como de fato seguidores de Jesus, serem reconhecidos como homens de Deus, ainda que por isso eles tivessem que enfrentar a oposição. Eles não tiveram a sua vida por preciosa, como diz o próprio apóstolo Paulo, também o último dos apóstolos. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério pelo qual recebi do Senhor Jesus. Que Ele seja glorificado. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu for agora, eu estou com Ele. Se eu ficar aqui, Ele vai me usar, e nós vamos juntos vivenciar a glória do seu reino. É certo que muitas vezes você será testado na sua fé, e você vai ter várias crises de fé. A questão é como você reage diante dessa crise. Nós somos humanos. Deus sabe das nossas limitações. Deus conhece a nossa estrutura. Quantas vezes o homem, chamado na Bíblia como homem segundo o coração de Deus, Davi, em seus salmos diz: lembra-te, Senhor, que somos pó, tem compaixão de nós. E às vezes a gente clama assim, né, Senhor? Oh Deus, lembra-te que eu sou só um ser humano, e está complicado para eu entender o que está acontecendo, para mim é muito difícil. E Deus vem com renovo, e Deus vem com bálsamo. Muitas vezes Deus vai fazer milagres, porque Ele é muito bom. Muitas vezes Deus vai responder sua oração rapidinho, porque Ele é um Pai amoroso, cuidadoso e bom. Mas lembrem-se que Deus tem um propósito maior, e se dentro do propósito maior de Deus nós não estivermos dentro desse cronograma de ser atendido naquele momento, no final tudo vai dar certo, Ele será glorificado e você não vai ficar de fora. Mas nem sempre Ele vai fazer como a gente pensa. Aí nós vamos voltar em outra situação dentro do contexto. É que João Batista, Jesus mesmo vai dizer aqui, logo depois nós lemos o texto todo de Mateus 11, né? Jesus vai fazer um elogio a João Batista. Em vez de Jesus dizer assim: poxa, João Batista está duvidando de mim, porque ele está preso agora, ele vai enfraquecer, ele vai fraquejar. Não, Jesus não faz nenhum desses comentários, não. Ele diz o seguinte: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ou um matinho que o vento derruba e leva e quebra no meio? Não. João Batista era um homem firme na fé, temente ao Senhor, ousado, com autoridade no Espírito. Vocês foram ver um homem vestido de roupas caras? Não, esses estão no palácio. João abriu mão de tudo isso. Ele é um homem do reino, ele é um servo de Deus, ele é um santo homem de Deus. Jesus faz um monte de elogio a João.
ele chega a dizer o seguinte, porque havia uma promessa de que Elias ia voltar através dos profetas, mas não necessariamente o Elias ia ressuscitar. É o mesmo Espírito que estava em Elias, e a mesma autoridade com que Elias, que é considerado o maior dos profetas, haveria de vir no tempo de Jesus. E ele diz, pois este é o Elias que vocês estavam esperando, é ele mesmo, João Batista é o Elias que vocês esperavam. É esse homem que foi profetizado, este homem é aquele que veio segundo as profecias para preparar o caminho para mim. Aí ele diz, João Batista é um dos maiores no reino dos céus. Não tem ninguém tão grande como ele aos olhos de Deus. Jesus reconhece o ministério de João Batista. Jesus eleva o ânimo de João Batista. Jesus respalda a dedicação e o serviço daquele que fez parte da obra de Deus para a realização da salvação na pessoa do Messias. Mas tem uma coisa mais surpreendente. Ele diz o seguinte, porém tem uma coisa, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Vocês conseguem entender isso? João Batista ia morrer logo poucos dias depois, como Marte, e ele não teria oportunidade de ver Jesus crucificado e Jesus ressurreto. Embora todo o trabalho dele foi para isso, ele não ia poder ver. E João Batista morre ainda com a compreensão da velha aliança, de um reino terreno, de um Messias que ia massacrar os inimigos fisicamente, que ia levar Israel diante de todos os povos com um reino humano. Isso não era fácil para João Batista digerir. Ele morreu sem ver o cumprimento da promessa na sua totalidade e a demonstração mais sublime do amor de Deus em Cristo Jesus. Quando Jesus diz o menor no reino dos céus é maior que João Batista, é porque aquele mais recém-chegado, aquele que não teve tempo ainda de amadurecer na fé, que é novinho na fé, é mais privilegiado que João Batista, porque já recebeu o tempo da graça e a demonstração do grande amor de Jesus. Não por nossas obras, não pela lei, mas pelo perdão e o amor de Jesus, que se colocou no nosso lugar, que sofreu o castigo que era para nós, que ressuscitou, venceu a morte e o pecado. Gente, isso é reconfortante, isso é maravilhoso. Jesus descortina para aquele povo que não entendia o que era eterno, o que era celestial, na sua plenitude agora, através do perdão que nos dá acesso ao Pai, de viver a glória do céu, um pouco já aqui e plenamente quando Ele voltar, quando habitarmos com Ele para sempre. Que humanamente era impossível cumprir toda a lei com exatidão 100%. E agora, pela graça de Jesus, Ele nos deu a chance de receber o perdão, de ao cair, levantar pelo seu amor, ser perdoado e colocar em nós o seu Espírito, não mais a lei em tábuas de pedra, mas escrita em nosso coração, o Espírito que se comunica conosco, o Consolador, o Conselheiro. Talvez você tenha experimentado algumas crises na fé como João Batista experimentou, principalmente aqueles que buscam, que se esforçam por servir Jesus, por cumprir o que tem aprendido de Deus. Quantos questionamentos a Bíblia fala de alguns homens que registraram, está registrado na palavra, as suas indagações, seus questionamentos, como Asaf, como Abacuque. Senhor, por que tanta injustiça? Por que nós pagamos um preço alto neste mundo por te seguir? Por que esse mundo é tão injusto e privilegia os ímpios e os que servem ao Senhor? As coisas às vezes são mais difíceis. Jesus nos advertiu, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas é esse o caminho da salvação. Não desanimem,
não voltem atrás, esse é o caminho certo. Mas tem uma coisa maravilhosa, é neste mesmo capítulo, que vai encerrar nos últimos versículos, a promessa do consolo de Jesus e do renovo de Jesus. Mas antes de chegar no final, nós temos a parte em que ele vai falar, logo depois disso, nada está aqui por acaso, irmãos, não há coincidências. Parece que o texto muda de rumo, muda de foco, e Jesus vai falar das cidades impenitentes, incrédulas, que rejeitaram a visita de Jesus, os milagres de Jesus, que não deram a mínima pela demonstração do amor de Jesus. Vejam, há uma sequência lógica aqui, embora não pareça, porque Jesus está mostrando que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias prometido, que vale a pena crer nele, que não duvidem dele. No versículo 6 ele diz: bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim, aquele que não se ofende por minha causa. Não fiquem escandalizados, não fiquem chocados comigo. É feliz aquele que crê e confia e não fica chocado comigo, porque Jesus não veio fazer do jeito que a gente quer. Como eu disse, João Batista tinha uma expectativa muito semelhante à expectativa que permeava a maioria da mente dos judeus. Mas o ministério de Jesus não era bélico, o ministério de Jesus não era um poder governamental, não era para estabelecer um reino humano, mas um reino eterno, soberano e espiritual. E aí, Jesus passa a falar dessas cidades. Olha, eu realizei tantos milagres aí. O que eu fiz aí foi demonstração clara do poder do Pai. É bênção. Vocês tiveram a oportunidade de ver a glória dos céus aqui na terra, mas vocês não creram, não se arrependeram, não me aceitaram como Messias. Jesus chega a comparar com Sodoma. Olha que é uma comparação radical, porque Sodoma e Gomorra, tudo que a gente pensa de coisa ruim, de perversão, de pecado, é Sodoma e Gomorra, né? E Jesus diz assim: se em Sodoma fosse feito os milagres que eu fiz aí no meio de vocês, eles teriam se arrependido. E aí Jesus condena severamente a incredulidade. Jesus não pega leve com incredulidade. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos crer que Ele existe e que Ele é galardor daqueles que o buscam. Deus não negocia com quem não crê. Deus não abre exceção para quem não tem fé. Jesus repreendeu severamente aquele pai que estava com um filho doente, perturbado pelo inimigo, quando disse: se tu puderes, faz alguma coisa. Jesus diz o quê? Se eu puder. Na mesma hora ele se quebranta e diz: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Ele foi rápido. Ele foi rápido. Me ajuda na minha pouca fé. Jesus na mesma hora realiza um milagre, cura o seu filho, liberta o seu filho. Jesus não negocia com quem não está disposto a crer. É preciso crer. É inegociável a necessidade de fé. E aí nós temos no início, a primeira parte do texto, a crise de João Batista, a dúvida, quando a sua fé é estremecida, quando você se enche de questionamentos, quando você passa por luta, por dificuldades tão grandes, que você começa a questionar se está fazendo a coisa certa, se está no caminho certo, se Deus está aqui. Nós temos no meio do texto, Jesus falando a essas cidades, Tiro e Sidom, condenando a incredulidade. Então nós temos a dúvida, nós temos a incredulidade, e no final do texto, nós temos Jesus ratificando que Ele não nega o seu amor e a sua bênção para os que creem, que Ele não vai decepcionar os que creem, Ele não vai falhar conosco, Ele vai cumprir cada uma de suas palavras. A sua fé será contemplada, embora as coisas não aconteçam do jeito que você espera, do jeito que você quer, porque Ele diz o seguinte, a partir do versículo 25, que é o final do texto do capítulo 11, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos
e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Jesus está dizendo: olha, enquanto muitos que são inteligentes, que são intelectuais, que são religiosos, que são teólogos, que são cientistas, que são letrados, duvidam, se confundem, questionam até demais, esses aqui que são simples, até ignorantes, abriram totalmente o coração e receberam algo que é tão grandioso, que é tão inexplicável, que foi esperado por séculos. Eles estão recebendo enquanto outros estão adiando a bênção ou estão jogando fora. E aí ele completa dizendo: vinde a mim. Você está cansado? Você está oprimido? Você está cheio de cargas? Está difícil? Você está pensando em desistir? Você está duvidando agora? Você está com medo de estar no caminho errado, ou que foi em vão tudo isso que você viveu até hoje? Jesus está dizendo: joga fora essas cargas que você tentou fazer com tanto seu próprio esforço, seguindo regras, seguindo imposições de homens, expectativa de homens, e recebe o meu jugo, a minha lei, os meus ensinos. Recebe aquilo que eu estou oferecendo para você, que não é um caminho fácil, mas é um caminho de bênção, é um caminho certo, é garantido, vale a pena. Você será abençoado. Aprendam comigo. Quando ele diz aprendei de mim, gente, não é só ouvir. Ele diz, e é muito comum Jesus repetir essa frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Ou preste atenção no que eu estou falando, guardem o que eu estou falando. Se você tem ouvidos para ouvir, então ouça. Versículo 15, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você quer realmente entender, você quer realmente ser abençoado, então preste atenção no que eu vou dizer, guarda isso, confia nisso. Ele está dizendo, quando ele fala aprendei de mim, não é só ouvir de ouvidos, é seguir, é andar com ele. O aprendizado na época não era num quadro, não era sentado numa sala de aula, era uma convivência, era relacionamento. Os rabinos, e Jesus era chamado de rabi, ou mestre, e por isso os discípulos andavam com ele, eles aprendiam todo o tempo com o que ele falava, com o que ele fazia, como ele agia, nas situações, como ele resolvia, como ele lidava com cada situação e com as pessoas. Eles estavam observando e repetindo, observando e fazendo igual ele. Assim era o aprendizado. E Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E é assim que vocês vão encontrar o que vocês tanto buscam, o descanso para as vossas almas. Chega de se debater, chega de se cansar brigando com Deus como Jacó, chega de querer entender tudo e no final ficar mais confuso do que no início. Jesus está dizendo: confia que vai dar certo. Não tenta controlar as situações com a tua força, porque você não tem força suficiente para isso. Nós somos limitados. A gente se preocupa demais. E Jesus está dizendo: não fiquem preocupados, só me obedeçam, façam como eu estou dizendo. Eu vou garantir a vitória de vocês, a bênção da salvação. Eu estarei com vocês todos os dias. Eu estarei com vocês todos os dias. Foi o que ele deixou prometido e seguro. Ele garantiu para os discípulos: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso aí é uma releitura do Salmo 23. O Senhor, o meu pastor, nunca me abandonará. Ele estará comigo nos pastos verdejantes, me leva às águas tranquilas, mas Ele também vai caminhar comigo quando eu tiver que passar pelo vale escuro, pelo vale da sombra da morte. Ele vai estar lá, Ele vai me guardar. Talvez eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu podia desviar, Ele podia me levar para outro caminho, mas há momentos que eu terei que passar, porém Ele estará comigo, a sua vara e o seu cajado me consolarão. No final das contas, Ele vai preparar um grande banquete para mim, para nós,
na frente dos nossos inimigos, que são espirituais, e nós habitaremos na casa do Senhor, porque Ele garantiu, Ele não falha, para todo sempre. Esse estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz: o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está confuso? Você está com medo? Jesus está dizendo: vem para mim, vem comigo. Não olha para o lado não, não olha para trás não, não desiste agora não. Olhem, até João Batista, aquele que preparou o caminho, teve a sua crise na fé, teve o seu momento de dor, teve o seu momento de questionamentos, mas ainda assim João Batista não recorreu às teorias judaicas, não recorreu aos fariseus, não se fechou na sua dor. Ele vai até Jesus: Jesus, só me diz mais uma vez que é tu mesmo, para eu renovar meu coração. Sim, sou eu mesmo, fica tranquilo, olha aqui. Há alguma dúvida? Vê o que está acontecendo. O reino de Deus está acontecendo, não como vocês esperavam. Meu plano é outro, meu jeito de agir é diferente do que vocês esperavam. Mas está aqui a prova de que está acontecendo. Vidas estão sendo libertas, pessoas estão sendo curadas, almas estão sendo transformadas. A esperança está voltando ao povo que estava desesperançado e perdido, oprimido. Estou resgatando as ovelhas perdidas de Israel. Eu estou trazendo a compreensão do que realmente é viver, do que realmente é ter vida em abundância. Feche seus olhos, meus queridos. Medite nessa palavra. A mensagem de hoje não é nada complicada. É só para dizer: você está em crise, você está nervoso, você está preocupado, você está triste, você está em dúvida. Jesus te chama a crer mais uma vez. Jesus te chama a dar mais um passo. Jesus quer renovar o teu coração para você continuar firme, servindo fielmente a Ele. Ele também está dizendo, como disse para João Batista: não foi em vão o que você fez até hoje, não foi em vão tua obediência, não está sendo em vão a tua fidelidade, não está sendo em vão a tua fé. Continua firme, porque eu estou agindo, eu estou fazendo, não do jeito que você quer, não do jeito que você imaginou, mas do meu jeito. Só confia. E se você está cansado, você está exausto, vai mais uma vez aos pés de Jesus. Ele diz: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Não chora aí sozinho, não fica sofrendo aí sozinho, não fica nessa crise. Vem para mim, olha para mim, olha para o que eu estou fazendo, olha o tanto que eu estou realizando na vida de muitas pessoas. Vai chegar a tua hora, e você não está sozinho, mesmo na luta. Ele está do teu lado, Ele está cuidando, Ele está consolando, Ele está agindo, Ele está fazendo com que cada lágrima, cada luta redunde em louvor para a sua glória, e logo mais na frente também em galardão para a tua vida. Vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar o descanso para a sua alma. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. As exigências que eu te faço e o preço que você vai pagar não é nada diante do que você vai receber.